glória a Deus, aleluia. Glorifica a Deus, igreja. Oh, glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo. É o Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Grande, Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, diz glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. É um motivo de grande alegria termos mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença de Deus, amém? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui para adorar a Deus. Então a Ele a glória, a Ele o louvor, amém? Eu quero também estar cumprimentando aí os ouvintes. Nós estamos aqui na Igreja Deus e Amor do bairro Nova Vista. Estamos na grande campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. É o 9º dia da nossa campanha. O sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder para purificar o pecado. Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Ele tem poder para curar as nossas enfermidades. E é por isso que estamos aqui nesta noite, em busca de Jesus. A Bíblia fala que aonde estiver um ou dois ou três reunidos no teu nome, Ele se faz presente. E aqui tem mais de um, e mais de dois, e mais de três. O Senhor já se faz presente aqui, amém? Sem perca de tempo, abre a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10 e versículo 41 e 42. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Você que está aí na sua casa, que tem a Bíblia, pode ser a Bíblia católica, não tem problema não. Ela tem o Evangelho de São Lucas, Novo Testamento. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Diz assim a palavra do Senhor: e repreendendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Fala assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Assenta e bate palmas para Jesus, porque Ele merece. Mais alegre, as palmas. Aleluia. A Bíblia nos conta uma história de que os discípulos e Jesus chegaram a uma aldeia, e nessa aldeia onde que morava Maria e Marta e Lázaro. E Jesus bate logo na porta de Marta, e Marta vai muito receptiva, muito hospitaleira. Naquela época, na época de Jesus, né, a pessoa que passava a hospitalidade para as pessoas que estavam de viagem, viajando naquela cidade ali circunvizinha, era muito, a própria Bíblia fala lá no Velho Testamento que muitas pessoas, eles hospedaram anjos sem saber. A hospitalidade, irmão, é uma coisa que vem desde a antiguidade. E Marta, se você for examinar aqui nos Evangelhos, se mostra uma pessoa muito receptiva, uma pessoa muito educada, muito carinhosa para receber as visitas na sua casa. Se você ler lá em João, capítulo, se não me falha a memória, no Evangelho segundo São João, não sei se é o capítulo 11 ou o capítulo 12, fala que quando Jesus estava junto à mesa, Marta estava servindo. E aí me chama muita atenção que quando Jesus chega na casa de Marta, quem recebe Jesus é Marta e não Maria. Tudo indica que Marta era a irmã mais velha, né? Sempre ela estava fazendo alguma coisa, ela nunca estava parada. E quando Jesus chega ali na casa de Marta,
Maria senta aos pés de Jesus e começa a ouvir atentamente a palavra que Jesus estava falando naquele momento. E Marta estava fadigada ali com os afazeres, talvez preparando o feijão, o arroz, o macarrão, né? Preparando tudo ali para poder servir o mestre. E Marta ficou importunada com aquilo. Maria sentada aos pés de Jesus e Marta atarefada com os afazeres da vida. Ela vira para Jesus e fala: Senhor, não te importa que eu estou aqui trabalhando, afadigada com esses afazeres, e Maria está sentada aos seus pés aí, ela poderia me ajudar. Aí Jesus vem e fala o versículo a qual nós acabamos de ler. Jesus responde para Marta: Marta, Marta, estás muito ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque muitas pessoas às vezes, ao pregar este texto, eles olham para Marta e olham para Maria como a Maria sendo a mais espiritual, e Marta não se preocupar com as coisas espirituais. Lógico, todo momento que você vê Maria aqui nos evangelhos, você vai ver sempre Maria aos pés de Jesus, quando não ouvindo a palavra, ungindo os pés de Jesus com nardo. Era um óleo muito caríssimo naquela época. A Bíblia fala que uma certa vez Maria estava ungindo os pés de Jesus e enxugou aquele óleo, né, com seus cabelos. Ela era uma mulher muito devocional, mas eu também não posso esquecer que Marta era uma mulher também que se preocupava com os afazeres. Eu não posso falar que Marta era uma pessoa carnal. Eu acho que todos nós, como cristãos, nós devemos ter um pouco de Maria e devemos também ter um pouco de Marta. Hoje, nos nossos dias, nós vemos aí, né, no meio evangélico, no meio gospel evangélico, as pessoas, muitas pessoas que querem se adentrar ao ministério da palavra, e você percebe que muitas pessoas eles não estão querendo pregar a palavra do Senhor, porque às vezes nem para o seu próprio vizinho, para o seu próprio ente querido, ele manifesta, ele respeita o id, mas na verdade ele está querendo fazer uma viagem turística. Ele quer ir para a África, ele quer ir para Lisboa, para Portugal, né? Bate no peito e fala que tem uma chamada de Deus, mas para os seus próprios vizinhos que moram perto de você, ele nunca falou de Jesus, ele nunca pronunciou o nome de Jesus, ele nunca falou que Jesus vai vir e vai voltar e vai buscar um povo zeloso e escolhido de boas obras. Ele nunca testemunhou da sua fé lá no seu trabalho, lá na sua empresa, ou às vezes no lugar onde ele anda. Parece que ele tem um tipo de vergonha de anunciar, de falar de Jesus. Ele pode comentar todas as outras coisas, ele comenta da notícia, ele comenta do que passou no dia passado, ele comenta do Jornal do Sul, do Jornal Nacional, mas não comenta de Jesus. Mas ele acha no seu entendimento e no seu espírito que ele tem um chamado para poder pregar o evangelho lá na África. Se ele não prega aqui no Brasil, se ele não prega do seu lado, se ele não prega para o seu vizinho, ele tem um chamado para ir poder pregar lá na África. É isso que nós temos que nos policiar, é isso que nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter um pouco de Marta, mas também temos que ter um pouco de Maria. Nós temos que ser devocional. O problema aqui, quando Jesus repreende Marta, não é porque Deus ou porque Jesus está fazendo uma apologia à preguiça. Deus, de maneira alguma, ele iria fazer, ele iria defender a pessoa preguiçosa, a pessoa que não quer saber fazer nada. Você pode ver lá no Antigo Testamento e nos Evangelhos, toda pessoa que Jesus chamou e que tem um chamado, eles estavam trabalhando. Eles estavam fazendo alguma coisa. Eles não estavam ociosos. Eles não estavam perdendo tempo. Eles estavam com a mão parada, trabalhando, fazendo algo. Porque Deus começa a olhar para você e quer ver qual a sua intenção, qual a sua motivação. A sua motivação de pregar o Evangelho
de vendo as almas se render aos pés do Senhor. Qual a minha intenção como pregador? Se eu tenho um chamado de Deus na minha vida, qual a intenção minha de pregador da palavra? É de ver aquela alma que está desgarrada, aquela alma que está na bebida, aquele camarada que está na droga, aquela mulher que está na prostituição, é que ela se rende, ou eu quero fazer uma viagem turística? Eu quero conhecer Londres, Estados Unidos, New York, né? Eu quero que a igreja me sustenta, ou eu quero fazer como Paulo disse, trabalhar de dia e noite? Paulo, ele trabalhava noite e dia, e ele ainda fazia o ministério do Senhor Jesus. É um exemplo para os grandes pregadores dos nossos dias, né? Eu acho que muitos pregadores dos nossos dias esqueceram de ver em Paulo como que Paulo era trabalhador. Ele fazia tenda, e mesmo ainda sobrava tempo para ele falar do amor de Deus. E muitas das vezes nós falamos que nós não temos tempo. Nós não temos tempo para nada, para orar, para louvar, para fazer nada, para pregar. O nosso tempo é todo acometido aos afazeres da vida. É isso que Jesus estava tentando fazer com que Marta pudesse entender. Marta estava preocupada com muitas coisas. O serviço, irmão, ele não vai acabar. Principalmente serviço de casa, serviço do lar. As mulheres que estão aqui nessa noite sabem disso, né? E aqueles homens também que moram sozinhos sabem disso, que o serviço de casa nunca acaba. Não tem férias, não tem 13º, não tem, né? É um serviço que você termina de fazer hoje, amanhã o serviço já está aqui, ó. Eu estou te esperando, prontinho para você fazer o seu serviço que você fez ontem. O serviço não acaba. É isso que Jesus estava passando para Marta. Não tinha problema de Marta estar atarefada, de Marta estar ali trabalhando, fazendo os seus afazeres, querendo servir ao mestre. O problema não era esse. O problema é que Marta estava ocupada demais e estava esquecendo que uma só coisa naquele momento era necessária. Ela está aos pés do Senhor Jesus, como Maria estava ali. Maria estava ali, eu creio, irmão, que hipnotizada em ouvir as palavras do Senhor Jesus. Uma certa vez a Bíblia fala que Jesus estava no caminho de Emaús, e aquelas pessoas que Jesus já havia morrido e Jesus já havia ressuscitado, e estavam no caminho de Emaús juntamente com aqueles discípulos, e eles comentando sobre a morte de Jesus. Mas a Bíblia fala que eles sentiram um calor no seu coração, porque a palavra do Senhor Jesus, irmão, ela penetra na divisão da alma, na divisão do espírito, de juntas e de medulas. Eles só foram perceber que era o mestre que estava perto deles quando Jesus sumiu, quando Jesus desapareceu, porque eles sentiram um calor dentro deles. Então, ouvir a palavra do Senhor é algo que nós temos que dar prioridade. Marta deveria ter dado prioridade naquele momento. E eu quero falar nessa noite sobre a preocupação, porque nos nossos dias, quem não fica preocupado com alguma coisa? É conta para pagar, é imposto, né? Vai terminando o ano, você já está preocupado no ano que vem. É tantas afazeres, é tantas coisas que nós temos que fazer. É escola, né? É material escolar, é com a criança, é com o filho, é com a esposa, é com tantas coisas que nós temos que nos preocupar. O que nós não podemos deixar, irmão, é que a preocupação, ela toma a prioridade na nossa vida. O que é preocupação? Essa palavra significa uma ocupação antecipada. É eu querer me ocupar de alguma coisa antecipadamente. Às vezes eu tenho algo para fazer no ano que vem, em 2021, 2022, eu nem sei se vou chegar lá, mas hoje eu já estou preocupado com 2022. Já estou preocupado com quem será o presidente nesta época, o vereador, o prefeito. Então é isso que nós não podemos viver, nessa fadiga, porque isso nos faz mal, isso nos dá estresse, problemas de coração, AVC e outras doenças mais. Então, quando Deus nos recomenda que nós temos que dar tempo ao tempo, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala que há um tempo debaixo do
céu. Para tudo há um tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo para tudo. Mas muitas das vezes nós queremos antecipar o tempo. E aí vem a agitação no nosso coração. Aí vem a preocupação. Aí vem o estresse. Aí vem a falta do sono. Aí vem o nervosismo, a inquietude. Porque quando Jesus fala para Marta que ela estava inquieta, afadigada, em outras traduções, fala que ela estava andando de um lado para o outro. Ela estava totalmente, parece que desequilibrada naquele momento. Aonde ela deveria estar? Ouvindo Jesus como Maria estava fazendo. Maria estava aos pés de Jesus. Maria estava ouvindo a palavra do Senhor. Uma coisa que nós não devemos perder, irmão, tempo, é de agradecer a Deus. Como diz lá em Salmo, capítulo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Uma coisa que você tem que fazer é louvar o Senhor em todo o tempo. Você não precisa estar na igreja, você não precisa estar numa concentração, num movimento espiritual. Em qualquer lugar você pode adorar a Deus, porque a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não precisa de um lugar, não precisa de um prédio, não precisa de um recinto. Em qualquer lugar, até mesmo trabalhando, até mesmo no leito da enfermidade, até mesmo na dor. É nesse momento que você tem que tirar tempo para Deus. Muitas das vezes tiramos tempo para tantas outras coisas. Temos tempo para tudo. Mas quando chegamos no momento de ter aquele tempo devocional para Deus, nós não temos esse tempo necessário. E a Bíblia fala, lá em Eclesiastes, o grande Salomão já tinha escrito que há tempo para tudo neste mundo. Aquele tempo onde Marta estava naquele momento, não era tempo dela estar fadigada ou preocupada com os afazeres, em si, em ouvir a palavra de Deus. Ela tinha que estar preocupada em ouvir o Mestre, porque daqui a alguns dias, daqui a alguns instantes, o Mestre iria morrer. É por isso que Maria, irmão, não perdeu tempo. Uma certa vez, quando Maria pega aquele óleo e unge a Jesus, engraçado que ela unge os pés de Jesus, né? E Judas dando uma de preocupado, porque Maria estava gastando uma fortuna. Aquele óleo, aquele incenso, né? Aquele azeite era muito caro. Você teria que trabalhar o ano inteiro para adquirir aquilo. E ela quebrou aquele vaso e ungiu os pés de Jesus. Ela não estava preocupada com o dinheiro. Ela não estava preocupada com aquilo. Qual a mensagem que Maria estava passando? Este homem que eu estou ungindo é mais precioso do que este óleo. É muito mais precioso. Não importa que eu tenha que trabalhar o ano inteiro. Não importa. Ela trabalhou o ano inteiro para adquirir aquele óleo. Era um ano de trabalho. O nardo era um óleo precioso, caríssimo naquela época. E ela ungiu os pés de Jesus, porque Jesus era a prioridade na vida dela. Jesus era a prioridade na vida dela. Quando nós aprendemos, irmãos, a priorizar a Deus. Eu ouvi uma mensagem uma vez aqui e achei lindo, maravilhosamente, porque esse texto que eu vou citar aqui, o irmão Adibiel falou, e falou com muita propriedade, quando ele disse que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, você tem que preocupar com o primeiro. As demais, Deus vai trabalhar para você. Não que Deus é seu empregado. Não, Deus não é nosso empregado, Ele é nosso Senhor. Mas quando você coloca a prioridade que é Deus, as demais coisas Ele acrescenta. Ele acrescenta. É isso que Jesus queria mostrar para Marta. Marta, eu sou prioridade aqui. Nesse momento, quem é prioridade aqui nessa casa sou eu. Me adore, me louva, me honra. Aleluia. A preocupação, irmão, ela faz tanta coisa com a gente que
A preocupação é o seguinte: lá em Mateus capítulo 6, versículo 31, a Bíblia fala que Jesus disse: não preocupais com o dia de amanhã, com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Quando a pessoa está excessivamente preocupada, ele está alimentando agora, preocupado com o que ele vai comer amanhã. Ele está comendo um pedaço de carne agora, já de olho no pedaço de carne que vai vir amanhã, porque a preocupação é muita. Ele está pagando uma conta de luz aqui agora, ele já está preocupado na conta que vai vir no mês que vem. Ele nem sabe se ele vai entrar no mês que vem. Mas a preocupação, ela faz isso com a gente. Mas Jesus traz uma palavra nessa noite para a sua vida. Ele traz uma palavra para mim. Talvez não é para muitos, mas para alguém aqui eu creio que Deus está falando. Eu creio que Deus tem essa palavra para alguém. Eu não vou ser, querer ser espiritual, falar que Deus está falando com todo mundo. Mas para alguém aqui Deus está falando. Para alguém. Esta palavra é para alguém que possa estar preocupado com alguma coisa na sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Deus está falando com você. Não te preocupes, eu estou contigo. Eu estou contigo. Não te preocupes. Por que está preocupado? Por que está preocupada? O que está te incomodando? Não te preocupes. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Quando você priorizar o reino, irmão, quando você priorizar o reino, as demais coisas, Deus vai fazer por nós. Isso é automático, porque Deus jamais iria falar uma palavra, irmão, que Ele não iria fazer, porque Deus não é homem para que se minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Ele e não confirmaria? Diria Ele e não faria? Deus fala e Ele faz. Deus fala e Ele faz. Se aquieta o teu coração. Se aquieta o teu coração. Eu imagino que neste ano de 2020, ô Paulo, mas não tem como não ficar preocupado. Olha a pandemia que nós estamos atravessando. Olha o desemprego. Eu estou preocupado, Paulo, porque esse emergencial, esse benefício está quase acabando. Deus vai prover para você. Deus vai prover para nós. Deus fala para o justo viver na fé, irmão, porque o justo não vive daquilo que ele vê. O justo, ele vive daquilo que ele não vê. A lógica no mundo espiritual é diferente da lógica secular. Quando você vai fazer uma conta de matemática, 2 mais 2 são 4, na conta de Deus, na conta de Jesus, ela pode dar 5 ou pode dar menos, mas na conta de Deus é diferente. Não tenta entender Deus pela sua lógica, pelo seu conhecimento. Não tenta. Porque Deus, você não acompanha Deus pela lógica, você acompanha Deus pela fé. É pela fé. É por isso que o justo viverá pela fé. Você não anda por aquilo que você vê, você anda por fé. Quando Deus chama Abraão, mostra a ele as estrelas do céu, faz para ele uma promessa, irmão, manda ele sair da sua casa e manda para ele ir para o lugar que eu vou te mostrar. Nem tinha mostrado para Abraão ainda. É como Abraão saísse sem direção, mas Deus é a nossa direção. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a nossa direção. Tem hora que Deus faz umas coisas que para a nossa lógica é coisa de louco, mas é assim mesmo. É porque Deus, ele não anda pelo nosso pensamento, pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de agir. Ele já vê precipitadamente tudo que vai acontecer antecipadamente. Ele já sabia que você ia estar aqui agora, às 8h26 da noite. Ele já sabia que você estaria aqui neste momento. Você não sabia, e nem tampouco eu. Mas a preocupação, ela faz isso conosco. Ela quer antecipar aquilo que ainda nem aconteceu. É isso que quer fazer a preocupação.
Eu tive um problema com a minha mãe, todo mundo já sabe, ela passou pelo vale da sombra da morte. Quando o médico disse que ela não tinha jeito, eu já pensei, vai morrer. Como que nós vamos fazer? Tem que preparar o velório, tem que preparar o caixão. Como é que eu vou fazer sem a minha mãe? Eu já estava, parece que determinando algo dentro de mim, que ela iria falecer. Ela está vivinha da Silva, para a glória do Senhor. Aleluia! É a preocupação antecipada. Preocupação, ocupação antecipada. O que a preocupação faz, irmão? A preocupação, ela quer nos diminuir a nossa vida. Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 28, a Bíblia fala que você não consegue aumentar nem um côvado. O côvado é o quê? É um antebraço até o dedo médio. Você mede aqui, ó, um côvado. Por isso que essa medida não era uma medida exata, porque cada um tem um tamanho de braço. Se você pegar uma pessoa de uma estatura menor, você vai ver que o braço dele é menor. Então quando Jesus diz, você não consegue aumentar nem um côvado, nem um pouquinho, nem alguns centímetros da sua vida, você não consegue aumentar, para que você vai estar preocupado então? Se eu não posso resolver o problema do ano que vem, para que eu vou sofrer agora? Vamos descansar o nosso coração. Eu estou preocupado com aquela porta que está fechada, aquela porta que não se abriu, aquele relacionamento que não está dando certo. Aquieta o teu coração. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê todas as coisas antecipadamente. A preocupação faz isso conosco, irmão. Ela tira, ela mingua a nossa vida. Tem pessoas que morrem de preocupação. Ela não tem nada, está tudo bem, é saudável, mas ela começa a se preocupar tanto que aí começa a aparecer as doenças. Ela não tinha problema de coração, a pressão começa a subir, perigoso, dá um AVC, aparece tanta coisa no corpo, porque o corpo reage a isso. Então a sua mente, ela tem que estar boa. E você sabe como é que você vai fazer para a sua mente ficar boa? Pensar nas coisas de cima. Faz como Paulo diz, eu penso nas coisas do alto. Porque se você pensar nas coisas desta vida aqui, irmão, se nós parar para imaginar as coisas dessa, como que nós vamos atravessar o ano que vem, em 2021, como que vai ser, como se o benefício emergencial vai acabar ou não. Se você for fazer uma conta de matemática, você não precisa nem ser formado em matemática, é simples, você colocar no papel e você vai ver que não vai bater. A conta não bate, mas Deus não está preocupado se a conta bate ou deixou de bater. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele não está preocupado com a conta. Sabe por que ele não está preocupado com a conta? Porque ele é o professor. É ele que é o professor, irmão. Se ele quiser fazer essa conta 2 mais 2 dá 5, ele faz. A Bíblia fala que ele estava diante de uma multidão. Tinha 2 peixinhos, tinha 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Para uma multidão, não bate a conta. A conta não bate. Era uma multidão. E quando a Bíblia fala multidão, eles ainda, para melhorar a situação, eles falam, sem contar mulheres e crianças. Meu Deus! Aleluia! Aí não! Sem contar mulheres e crianças. Deus fez aquilo se multiplicar. E cada um comeu um pedaço de pão. Não foi embora com fome. E nesta noite, eu falo em nome de Jesus, Deus não vai te despedir aqui você com fome. Ele já está te alimentando. Ele está te alimentando. Ele está te alimentando. Ele está te alimentando. Aleluia. Ele te alimenta porque Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. É Ele que te alimenta. É Ele que te sustenta. Quem tem segurado na sua mão até o dia de hoje? Quantas pessoas pegaram Covid e morreram? Você está aqui. Aleluia. Glorifica a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. O que é que a preocupação faz com a gente? Irmãos, há uma situação muito importante
quando nós vemos esse texto aqui de Marta. Muitas pessoas podem querer fazer apologia, né? Pessoas que acham que o trabalho hoje é pesado, e o trabalho é pesado, porque quando a Bíblia fala que quando Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden, Deus falou e determinou que eles iriam comer do suor do teu rosto. E quando fala suor do rosto, irmão, é trabalhar, não quer dizer que você vai ser um servente, não é isso não. Qualquer trabalho, em qualquer função, em qualquer posição é doloroso, é cansativo. É cansativo. E um dia eu estava imaginando por que Deus criou todas as coisas em 6 dias. Você sabe por quê? Não foi por causa dele não, porque se ele quisesse criar num dia, ele criava. Sabe por que ele criou em 6? Por causa de você e de mim. Porque nós temos um ciclo. Você pode ver, você trabalha 5, 6 dias na semana. Quando vai chegando no 7º, você já está, o seu corpo, a própria matéria do seu corpo, já está pedindo folga, já está pedindo descanso. Olha que inteligência de Deus. Olha que mente. Deus criou em 6 dias. Não é porque o poder dele é pouco não. Irmão, um Deus que vira para o nada e fala assim: haja céu e houve céu. É isso. É isso, irmão. Deus cria do nada. O homem só pode criar daquilo que já existe. Deus não. Ele cria do nada. Haja céu, houve céu. O céu apareceu. É assim que Deus faz. Ele poderia ter criado um dia e descansado o outro. Apesar que Deus não se cansa. Quando fala de descansar, está falando que ele cessou a obra. Mas ele criou nesse ciclo por causa de você. Por causa desse patrão aí, ó, que quer que você trabalhe noite e dia e não quer te dar folga, viu? Deus criou isso. Deus fez as coisas para que você entenda. Patrão, empresário, tem misericórdia do seu funcionário. Rimou, hein? Rimou. É verdade, irmão. Tem que ter folga, tem que ter tempo. Você que trabalha igual um doido, não, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir aquilo. Ai, meu Deus do céu, ai. Aí sabe o que acontece? O coração não aguenta, o estresse vem, você morre e tudo fica aí. Não estou fazendo apologia à preguiça, porque se Maria estivesse aos pés de Jesus e ela estivesse querendo esconder atrás de uma espiritualidade falsa, Jesus o repreenderia, porque Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Ele via as coisas. Quando ele fala com Marta, é porque Marta estava passando dos limites. A preocupação dela era excessiva. Era excessiva. E eu não vou falar que você vai sair daqui e não vai ter mais preocupação, vai continuar tendo. Só que você vai ter a palavra para dominar essa situação. A palavra hoje está sendo liberada para você. Você pega se você não quiser. Como é que eu vou fazer então, Paulo? Com essas contas, com a vida, com a situação, é tanto imposto, é tanta conta para pagar, é menino doente, quando adoece, quando sara um, adoece o outro, quando um não está internado, interna o outro, parecendo que minha casa é um hospital. Como é que nós vamos atravessar essa situação, irmão? Fazendo igual Maria, ouvindo a palavra de Deus. Mas é simples assim, irmão. A Bíblia, ela não tem uma mágica. A Bíblia ela é feita de prática. Se você ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite e não praticar, não vai acontecer nada. Mas quando você vem ao culto, sente a presença de Deus e começa a praticar o que você ouviu lá fora, lá no seu trabalho, vai surtir resultado. Se eu ouvir a palavra de Deus e não praticar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai descer o anjo. Não vai acontecer, porque Deus, irmão, Ele não tem compromisso com o preguiçoso, com quem não quer nada, com quem quer ficar só encostado, achando que o anjo vai servir suco de maracujá para ele deitado numa rede. Não, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem. Aí canudinho ainda, porque não aguenta nem pegar o copo. Misericórdia.
pregador, muito ele fala, as minhas mensagens não são muitas mensagens que vai fazer você falar em línguas, fazer você pular, arrepiar. A minha mensagem é para depois do culto, para que você viva a mensagem. É muito gostoso, irmão, a gente chegar no culto, sentir a presença, falar em línguas, é maravilhoso. Eu sou pentecostal, eu gosto disso, é gostoso. Mas nós não podemos só viver nisso. A Bíblia, ela é uma Bíblia ensinamento de prática. Se você não praticar, não vai acontecer. Se você praticar, o resultado vai vir, com certeza. O que eu devo fazer? Ouvir a palavra, meditar na palavra. Você está preocupado? Começa a ler a Bíblia, começa a recitar versículo. O que está te preocupando? Não, eu estou preocupado com meu filho. O que vai acontecer com ele? Ele saiu agora à noite, até agora não chegou. Começa a recitar versículo. Pega o livro dos Salmos, não deixa a Bíblia aberta, no Salmo 91 não vai acontecer nada. Começa a recitar. Aleluia! Começa a recitar versículo, porque a Bíblia fala que quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé é injetada dentro de você. A fé é injetada dentro de você. O momento quando eu estava passando essa luta, essa situação com a vida da minha mãe, irmão, eu nunca orei tanto na minha vida. Mas foi um despertamento que, meu Deus, não precisou nem de Deus falar comigo. Mas oração quase toda hora. Cada um é de um jeito. Talvez você comece a louvar. Talvez o momento que você está passando, um momento de preocupação, você comece a cantar hinos, e você começa a chorar, esvaziar a sua alma daquela angústia, daquela tristeza, daquela fadiga, e Deus começa a falar com você. Talvez você comece a orar sozinho. Você não vai poder estar no culto aqui nesse momento. É por isso, irmão, que a pregação ela tem que ser para depois do culto, para você ouvir aqui e praticar lá na sua casa. O momento a qual eu estava passando, não tinha ninguém perto de mim. O pastor não estava perto de mim, o outro pastor na Asa não estava, a minha esposa não estava, não tinha ninguém. Eu estava sozinho, eu e Deus. Eu começava a orar e pedir a Deus: Deus, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, me dê força, tira essa angústia, tira essa tristeza. E Deus vai trabalhando no seu coração, irmão. Quando você vê, você já passou por aquela situação e deu a volta por cima, e Deus já te deu a vitória. É assim que tem que ser, é assim que tem que ser feito, é assim que tem que se fazer. Não adianta você ficar lamentando, não adianta, porque não vai resolver. Começa a ouvir a palavra de Deus, começa a recitar a palavra do Senhor. O que eu devo fazer? É o que está no Salmo 34, versículo 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Irmão, para você ter preocupação, você não pode ter preocupação antecipada. Foi o que nós estamos falando aqui. Porque a preocupação é uma ocupação antecipada. Agora, uma coisa você pode fazer: louvar a Deus em todo o tempo. Todo o tempo. No seu trabalho, na sua casa, dentro do ônibus, fora do ônibus, chovendo, com sol, na praia, aonde você estiver. Aleluia! Você tem esta oportunidade de falar com Deus em todo o tempo. Glória a Deus. E é naquele momento, irmão, que você começa a falar com Deus, e Deus começa a falar com você. Porque a conversa com Deus não é monóloga, é diálogo. Monólogo é quando você está conversando sozinho, né? Mas quando você está orando, você não está usando o termo de monólogo, você está tendo um diálogo com Deus. As pessoas podem até achar que você está ficando doido, mas doido é eles, porque eles não sabem aquele que está do seu lado. É Deus que está perto de você, você fala com Ele e Ele fala com você. A Bíblia fala também o que você deve fazer, irmão. Terminando a mensagem, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz lá: não andeis inquietos por coisa algumas, antes põe as vossas petições diante de Deus. Marta estava inquieta,
o momento da inquietude, o momento da preocupação, é momento de você lançar. Lançando sobre ele, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, lançar não é isso aqui não. Isso é lançar. Lançar, o termo lançar, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, lança sobre o Senhor. Tira essa ansiedade, tira essa preocupação de você. Manda esse trem bem longe. Fala com Deus nas suas orações, na sua intimidade. Quando você começa a falar com Deus, irmão, Deus começa a trabalhar. Agora é interessante, por que eu tenho que falar com Deus se Deus já sabe que eu preciso do que eu necessito? Por que eu tenho que falar? Você é mudo? Tem alguém mudo aqui? Não, né? Mudo, surdo? Não, né? Se tiver, Deus fala se você falar agora. Eu creio. Amém? Os milagres aconteciam e acontecem hoje. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não é jargão de pregador, não. Eu creio na oração da igreja. Muitas pessoas estão de pé e estão fora da enfermidade porque esta igreja aqui orou a Deus. Aleluia! Quando você começa a falar, por que muitas pessoas vão no psicólogo, no psiquiatra? A cura, ela começa no momento que você começa a dialogar. Às vezes o camarada é introvertido, ele não fala com ninguém, ele não abre essa boca, ele guarda tudo para dentro de si. E uma pessoa que você pode contar tudo, irmão, sem preocupação nenhuma, que ele não vai contar para anjo nenhum, ele vai resolver, é Deus. Ele não vai contar para o vizinho, ele não vai contar para o amigo mais chegado, ele não vai fazer fofoca. Ele não vai fazer fofoca. Não, vai não. Ele vai falar com você diretamente. Eis que estou contigo e não abro. Aleluia. Eis que estou contigo e não abro. Ele vai falar com você. Ele não vai contar para anjo não, irmão. O anjo é servo de Deus, depende de Deus, é criatura de Deus. Talvez se você conta alguma coisa para alguém, quando você vai descobrir aquela conversa já está longe. E engraçado da conversa, um dia a nossa irmã Neira, mais a minha esposa, fizeram aqui um treinamento aqui com as crianças, de falarem uma coisa com a outra. Quando chegou no final da criança, ela estava falando tudo errado. Não era nada do que aquela primeira falou. A conversa é assim, ela vai crescendo, porque eu vou contar da maneira que eu entendo. Eu não vou falar com as mesmas palavras que a pessoa me falou. É por isso que cria fofoca, cria inimizade, cria contenda. Mas quando você fala com Deus, irmão, ali começa o processo. Entendendo? Começa o processo. Por isso que a oração é muito importante. Começa a falar com Deus dos seus problemas, das suas intimidades. Das suas intimidades. Não faz aquela oração copiada, não, irmão. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, não, irmão, para com isso. Seja simples. Fala como é que você fala com a outra pessoa. Conversa normal com Deus. Você vai ver. Escuta o que eu estou te falando. Não precisa chegar com jargão diante de Deus, não. Deus não quer capa, não. Ele te conhece por dentro. Chega e fala com Ele. Deus, o negócio está assim, está assado, está feio, não estou conseguindo, está difícil, me ajuda. Deus quer manter intimidade com você. Deus quer manter intimidade conosco. Talvez aqui na igreja, numa concentração, num movimento pentecostal, a gente tem que orar sabiamente. A gente não pode falar de qualquer forma, né? A gente está diante da igreja. Eu não posso expor a minha intimidade aqui e nem você a sua. Mas, irmão, no seu quarto, lá no seu aposento, no seu cantinho secreto, aonde está você e Deus, fala com Ele, porque Ele vai te ouvir e vai te responder. Amém? Que Deus abençoe. As palmas bem alegres para Jesus. Eu quero agradecer os ouvintes que estão nos ouvindo.
que acompanharam essa transmissão aqui da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Para nós é uma satisfação imensa que sexta-feira que vem vocês nos acompanhem novamente. Vai estar uma mulher ou um homem de Deus aqui pregando a palavra do Senhor, amém? Em seu favor. Ouve a palavra de Deus, porque quando você ouve a palavra de Deus, Deus injeta a fé em você. Que Deus abençoe e as palmas bem alegres para Jesus.